Durante esta semana, nós estaremos acompanhando na liturgia o Evangelho segundo João, no seu capítulo 6, bem como o capítulo 6 dos Atos dos Apóstolos. E o elo que liga o Evangelho proclamado hoje com a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos é o refrão do salmo que foi cantado. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Seja progredindo do ponto de vista individual ou coletivo. Progredindo individualmente, como nos Atos dos Apóstolos, no trecho de hoje, ou coletivamente, como proposto no Evangelho. Nós vimos na leitura dos Atos dos Apóstolos, na primeira leitura, dois personagens importantes sendo apresentados, Estevão e Paulo. Estevão, vamos nos lembrar, é um dos primeiros 7 diáconos da igreja. E Paulo, nós sabemos quem é Paulo. Um mestre da lei que estudou com Gamaliel, como nós vimos na sexta-feira, também na primeira leitura, nos Atos dos Apóstolos, e que de início era um grande perseguidor de cristãos, e que entrou num processo de conversão até tornar-se cristão e se tornou uma grande coluna da igreja, um grande formador de comunidades, alguém que tinha uma grande capacidade de identificar os carismas e distribuir as funções. Paulo foi um grande teólogo, um grande conhecedor da cultura grega, e foi Paulo que expandiu o cristianismo para o Império Romano, pela cultura greco-romana, e se tornou, junto com Pedro, aquele que a igreja chama de as duas colunas da igreja, Pedro e Paulo. Estevão, um dos 7 primeiros diáconos, é apresentado nessa leitura dando testemunho do Evangelho, pregando o Evangelho diante dos judeus e pagando o preço por isso, sendo perseguido por seu testemunho do Evangelho, por causa da pregação que ele fazia de Jesus como sendo o Messias. E qual a ligação entre Estevão e Paulo, que torna esse relato importante? Nós conhecemos aquele texto dos Atos dos Apóstolos, através do qual é mostrada a conversão de Paulo na estrada de Damasco, e pensamos que Paulo se converteu ali. Nada disso. A conversão não é um momento na nossa vida, é um processo que dura muito e dura a vida inteira. Paulo não se converteu naquele momento, ali na estrada de Damasco. Ali foi o momento crítico da sua conversão, o momento em que ele tomou consciência de tudo. Mas a conversão de Paulo, como a conversão de cada um de nós, começa muito antes. Paulo começou a se converter muito antes. Talvez aqui nesse momento em que Estevão é perseguido, porque amanhã nós vamos ver a continuidade desse texto em que Estevão é martirizado. Estevão, o diácono Estevão, é o primeiro mártir do cristianismo, é chamado de protomártir da igreja. E Paulo não só aprovou o apedrejamento de Estevão, como participou disso, não só intelectualmente, mas ajudando, de certa forma, que Estevão fosse apedrejado. E nós podemos entender que o testemunho de Estevão teve um impacto grande na conversão de Paulo. Aos pouquinhos, Paulo, diante do trabalho que ele exercia de perseguição aos cristãos, a atitude de testemunho dos cristãos, a atitude de resistência dos cristãos, e aqui na figura de Estevão, isso vai mexendo na consciência de Paulo. E aos pouquinhos, Paulo, sem perceber, vai se aproximando de Jesus. Vai fazendo aquela caminhada que diz o Salmo: feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Então, tanto o Evangelho quanto a primeira leitura vão falar da caminhada na direção de Deus, na direção de Jesus, do ponto de vista individual, como Paulo, e do ponto de vista coletivo,
como aquela grande multidão que estava lidando com Jesus e com a qual Jesus lidava. Nós vimos na sexta-feira passada do propósito de Jesus de transformar aquela multidão em povo de Deus. Isso fica ainda mais claro hoje no Evangelho. Depois de multiplicar os pães, depois de alimentar aquela multidão, a multidão ainda vai atrás de Jesus. E o texto diz claramente que o objetivo da multidão era continuar recebendo as benesses de Jesus. Jesus sabia muito bem disso, mas Jesus não rejeita a multidão. Ele vê na multidão limites, mas vê também coisas boas. Nós vimos no relato da multiplicação dos pães como Jesus enxergou possibilidades na multidão. E foi a partir da generosidade de alguém que fazia parte da multidão, uma criança inclusive, que ofereceu 5 pães e 2 peixes, que Jesus multiplicou e alimentou toda aquela multidão. Então Jesus quer transformar a multidão em povo. É a coletividade caminhando na direção de Deus, cada dia fazendo um processo de conversão. Então Jesus chama aquela multidão a dar um passo adiante, quando ele vai começar a introduzir a Eucaristia, que é ele próprio. E aí Jesus pede que a multidão não se contente com pão material, que alimenta o corpo, mas que daqui a pouco vai ter fome de novo. E aí ele já começa a introduzir o discurso do pão da vida, o discurso da Eucaristia, dizendo que a Eucaristia é o pão que sacia eternamente, e que é ele próprio. E ele então se faz alimento do próprio povo, para que o povo tenha força, tenha energia para empreender essa caminhada na direção de Deus. Ou seja, o processo de conversão que dura a vida inteira. E nesse momento, o Evangelho e a primeira leitura se encontram. E como o padre disse no início da missa, é preciso destacar o testemunho, aqui na figura de Estevão. O testemunho verbal e o testemunho existencial. A pregação do Evangelho com a boca e a pregação com a vida. A pregação com aquilo que nós dizemos e aquilo que fazemos. Sem dúvida, Estevão e a atitude dele de testemunhar com a própria vida a pregação do Evangelho e a verdade sobre Jesus teve um grande impacto na vida de Paulo. Mesmo que Paulo não tivesse consciência naquele momento, com certeza aquela atitude de Estevão e dos outros cristãos com os quais ele lidou foi moldando nele uma vida nova. E foi fazendo com que ele caminhasse na direção de Jesus. É tarefa nossa hoje também fazer isso, agir como Estevão, para que, testemunhando com as nossas palavras e as nossas ações o Evangelho, nós possamos também propiciar a pessoas que não conhecem Jesus a oportunidade de entrar no caminho da conversão. Isso é uma grande responsabilidade. A pregação do Evangelho. Não só a pregação com a boca, com as palavras, mas a pregação também com as nossas atitudes. A liturgia hoje nos pede isso. Nos pede a tomada de consciência que a conversão não se dá da noite para o dia, seja do ponto de vista individual, seja do ponto de vista da comunidade. É um trabalho que dura a vida inteira e que deve ser a todo momento, a cada dia empreendido com muita seriedade e muita decisão. Que nessa segunda-feira da terceira semana da Páscoa, nós possamos, inspirados em Estevão, nos perguntar se nós temos sido capazes de proclamar o Evangelho com a nossa boca e também com as nossas mãos. Que o exemplo de Estevão nos inspire, que ele nos ilumine e que Santo Estevão interceda junto de Deus para que nós tenhamos a luz na inteligência e a força no coração e nas mãos para poder levar adiante o reino de Deus, a proposta de Jesus. E que nós nos transformemos cada vez mais
de uma multidão em povo de Deus. Povo que caminha alimentado pela Eucaristia, caminha alimentado pela palavra, que nós devemos proclamar com a boca e testemunhar com a nossa vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.